Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez aqui, aula de história, né? Nós hoje vamos falar um pouco sobre movimentos nativistas. O que são os movimentos nativistas? O movimento nativista tem aqui Brasil, colônia e Portugal. Tem uma ligação do Brasil, colônia, com Portugal, porque nós sabemos que desde o início do descobrimento do Brasil, Portugal sempre extorquiu o Brasil na sua colônia, né? Lembra do ciclo do ouro, plantação de cana, os nativos, né? Os índios extorquiram os índios. Então vamos lá. O que é o movimento nativista? Primeira coisa, nativista vem de nativismo, que também vem de nativo. O que é um nativo? Terra de onde nasceu. E durante os movimentos nativistas, houve algumas revoltas de algumas pessoas, conjunto de pessoas que eram nativos, né? Que veio nativos do Brasil colônia. Então vamos lá. Que era esse conjunto de revolta? Era um conjunto de revoltas e rebeliões que surgiram no final do século XVIII. Então, no final do século XVIII, alguns povos não estavam concordando com a postura de Portugal com relação à economia, à cobrança dos tributos que são impostos. Então, eles resolveram simplesmente a se rebeliar, ou seja, ir contra Portugal, ok? Essas rebeliões, na verdade, não era nenhum movimento, eram rebeliões, porque um movimento ele tem que ter uma fundação, ele tem que ter um fundamento de acordo com as normas, a Constituição do país. E as rebeliões não, as rebeliões eram soltas, eles não tinham argumentos o suficiente para debater com Portugal, certo? Por isso eram chamados de rebeldes. Não gostou daquilo? Vamos fazer um movimento. Porém, esses movimentos, eles eram poucos que isolados, né? Eles pensavam cada um da sua forma, cada um do seu jeito. E nessas rebeliões, nós tivemos algumas lideranças, alguns chamados de revoltas. Por exemplo, nós temos a revolta aí no livro de vocês, 48 e 49, página 48 e 49, nós temos revolta de Beckman, né, que aconteceu no Maranhão em 1684. Também temos a Guerra dos Emboabas, que ocorreu em Minas Gerais no ano de 1708, certo? Temos também a Guerra dos Mascates, que ocorreram em Pernambuco em 1710. Na página 50, nós temos também a revolta de Felipe dos Santos, que ocorreu em Minas Gerais, 1720. E essas revoltas, elas tinham alguns fins, né? Temos a Inconfidência Mineira, que foi em Minas Gerais, por isso que tem o nome de Inconfidência Mineira, que foi em 1789, que foi por Tiradentes. O tão famoso Tiradentes, que deu a sua vida pela liberdade, né? Pela a mudança de algumas ocorrências que haviam de Portugal com Minas, né? Inclusive a questão do ouro. Então, pessoal, esse foi só um resumo para que nós possamos entender um pouco de como e por que ocorreu essas revoltas. Essas revoltas ocorreram, então, porque os povos, os líderes a qual eu falei os nomes, eles não estavam satisfeitos com o poderio de Portugal sobre cada um
deles, cada região, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Beijos e até a próxima aula.